Oi, eu sou a Paloma, pra quem não me conhece, e eu estou aqui pra começar mais um vídeo de leituras porque é só isso que eu sei fazer. Pensando no que é que eu poderia fazer essa semana, qual vídeo que eu poderia gravar essa semana, eu acabei lembrando de uma ideia que já foi frustrada uma vez. Vários meses atrás eu tava bem desanimada e eu comecei um desafio de leitura, só que eu acabei desistindo no meio e apaguei todos os vídeos, então esse desafio nunca foi postado, mas eu até comprei livro pra fazer esse desafio e foi bem divertido de fazer. Então eu decidi que dessa vez que eu tô um pouco mais animada com o canal, eu vou tentar fazer esse desafio de novo, que é ler o arco-íris. Sim, isso mesmo que vocês ouviram. Eu quero tentar ler o arco-íris, não pensando num gênero de leitura específico, mas sim em livros que tenham a capa das cores do arco-íris. O arco-íris tem 7 cores, então eu vou pegar o arco-íris e vou escolher um livro para cada cor, e a capa desses livros tem que ter a cor dominante da que a gente escolheu. E assim a gente vai lendo e eu vou criando o meu arco-íris literário. Vai ter livro físico, vai ter livro digital. Eu queria muito fazer um só com livro físico, sabe? Pra ficar aquela pilha bem linda de livros, mas não vai ser possível, né? Porque apesar da estante que está atrás de mim estar cheia de livros pra ler, não é toda a cor que eu tenho aqui. Então eu vou misturar físico e digital, mas assim a gente vai construindo um vlog bem legal. Pelo menos eu acho que vai ser divertido de fazer isso. O vídeo tá iniciado, espero que vocês gostem, espero que eu goste de fazer esse desafio e vamos então escolher a minha primeira leitura que, como eu já falei pra vocês, é da cor vermelha. Se alguém falar que esse vlog foi combinado, eu vou ficar muito chateada, tá? Porque essa é a minha leitura atual. Gente, sério, se alguém comentar que eu tô roubando, eu vou ficar muito chateada, porque realmente foi uma coincidência. Eu não tinha pensado em fazer esse vlog até essa semana, e essa ideia veio a mim novamente, porque eu achei que seria um vídeo mais divertido do que os que eu postei ultimamente. E A Cidade das Máscaras é a minha leitura atual. Pra quem não sabe, eu tenho um clube de leitura chamado Clube Palavras em Série. Nesse clube, a gente lê apenas livros de série. Geralmente a gente finaliza as séries. Nesse caso, a gente não vai finalizar essa série porque ela ainda está sendo publicada pela editora Morro Branco. Mas A Cidade das Máscaras é o segundo volume da série A Biblioteca Invisível, que é um livro que eu gostei bastante também, a gente leu mês passado. Então, pra esse mês, eu preciso finalizar a minha leitura de A Cidade das Máscaras. Vocês estão vendo aí que ele tá praticamente na metade, um pouquinho mais que eu consegui ler. E eu vou começar com esse livro aqui, porque eu acho que eu preciso falar um pouquinho mais das minhas leituras conjuntas. Eu quase nunca falo das séries que eu leio pro meu clube, mas esse ano a gente já leu 2 trilogias, a trilogia de A Rebelde do Deserto e também a de Os Tons de Magia. E dessa vez nós estamos lendo essa série que é enorme, eu acho que o 6º livro tá sendo lançado aqui no Brasil e ainda não é o fim, mas eu escolhi porque várias pessoas comentaram que queriam ler essa série. Infelizmente, eu tenho apenas uma pessoa discutindo comigo no grupo, então eu tenho uma super baixa adesão a essa leitura conjunta. Eu acho que eu preciso falar um pouquinho mais sobre esses livros pra ver se mais pessoas se interessam em participar com a gente. E é isso, gente, sem mais delongas, vamos iniciar esse vlog com a leitura de A Cidade das Máscaras, que eu gosto bastante, e depois eu comento com vocês tudo sobre essa série, tá? Eu vou falar minha opinião sobre o primeiro livro também, porque esse aqui já é o segundo, mas aí depois eu volto pra fazer mais uma atualização de leitura. Então vamos nessa! Terminei o livro vermelho do nosso vlog, A Cidade das Máscaras, finalizei ele ontem e eu gostei muito desse livro, mas eu vou voltar um pouquinho na série para A Biblioteca Invisível e conversar com vocês sobre esses 2 livros até agora. A Biblioteca Invisível vai contar a história da Irene, ela é uma espiã para a biblioteca. A biblioteca é uma organização, como o próprio nome já diz, que cuida de livros, livros importantes e livros que podem mudar o trajeto de lugares específicos. A Irene é uma agente júnior, ela é enviada para missões fora da biblioteca. A biblioteca não tem um lugar específico, eles têm uma dimensão própria. Então ela sai da biblioteca, entra num país, numa dimensão, enfim, existem várias dimensões diferentes. Ela vai em busca do livro que ela tem que pegar e ela traz esse livro de volta para a biblioteca. Teoricamente, o objetivo da biblioteca é manter todas essas dimensões em equilíbrio. Existem as forças do caos e existem as forças da ordem. E essas duas forças estão sempre brigando entre si em cada dimensão que ela vai. É claro que
isso aí é muito maior do que apenas roubar um livro, mas a biblioteca também fala que esses livros são decisivos para cada dimensão e que eles precisam ter esses livros guardados meio que para proteger o conhecimento. Em A Biblioteca Invisível, a Irene tá voltando de uma missão e ela entra na biblioteca para encontrar o Kai. É um cara novo na biblioteca e ele é designado como um aluno para ela. Ela vai ser a mentora do Kai nesse período específico de tempo. Ela então vai para uma nova missão com o Kai junto, sendo a mentora dele, só que essa missão é um pouco diferente porque ela não tem muitas informações sobre o que é que ela vai fazer. E quando ela chega nessa dimensão nova, nessa Londres que ela chega, ela percebe que as coisas não são bem o que ela achava que era e ela tá meio perdida. Ela precisa de muita ajuda. Ela até acaba fazendo uma amizade com um cara dessa Londres que também vai fazer parte do grupo depois, mas ela começa a perceber que essa missão tá meio estranha. E é isso que vai contar o primeiro livro. Apesar do livro se chamar A Biblioteca Invisível, que é a organização para qual ela trabalha, esse livro não se passa numa biblioteca. E eu acho que nenhum dos livros vai se passar numa biblioteca. Eles se passam nas dimensões que a Irene tem que ir como uma espiã para recuperar livros específicos. E eu gostei muito do primeiro livro, ele é muito louco. A autora tem uma imaginação muito louca e ele foi muito legal porque é uma Londres meio que vitoriana. Então se você gosta dessas coisas steampunk, você vai gostar desse livro, até porque nessa Londres existem muitas máquinas diferentes e tá muita tecnologia envolvida. E o segundo livro, A Cidade das Máscaras, a Irene vai para uma nova dimensão, só que ela vai em busca do Kai, porque o Kai acaba sofrendo um negócio lá que eu não posso falar pra vocês o que é, e ela vai em busca dele pra salvar ele porque ela ainda é mentora do Kai. Só que nesse livro aqui a gente percebe que eles já têm uma relação mais próxima, tanto o Kai quanto a Irene, quanto também o terceiro cara desse grupo que a gente conheceu em A Biblioteca Invisível, que é o Veil. E esse livro aqui é a pura confusão da confusão, juro. Ela está meio que clandestinamente nessa dimensão, ela não está participando da biblioteca, e aqui envolve muito mais coisa. A gente vê que o mundo que a autora criou nesse livro é muito maior do que a gente pensava. Eu gostei muito dessa série, eu não sei porquê na verdade, mas me lembra muito, muito mesmo, Os Noivos do Inverno. Eu sinto que as duas autoras têm uma coisa assim, uma imaginação muito parecida, sabe? Então eu creio que se você gostou de Os Noivos do Inverno, você vai gostar dessa série da Biblioteca Invisível. Eu gostei muito mesmo, é uma série muito louca, cada livro que eu leio eu acho que eu vou ver coisas novas, coisas diferentes, até porque a Irene vai para diferentes mundos, tem mundos que tem muita tecnologia e tem mundos que tem muita magia, tem mundo que tem os dois, tem mundo que tem criaturas mágicas, tem mundo que tem criaturas robóticas, enfim, é uma coisa muito louca mesmo, e cada livro eu acho que vai contar uma coisa diferente. Mas o que eu mais gosto nesses livros são as personagens, porque eu já me apeguei a eles. A Irene é muito engraçada e ela é muito forte, até porque ela é uma agente júnior, ela é uma espiã e ela sempre trabalhou sozinha. Então eu acho que ela é muito forte, muito sensata. O Kai é aquele típico cara bonitão com o coração de ouro, sabe? E ele também sempre tá participando ali, protegendo a Irene, tentando ajudar. Eu gosto muito dele também. E o Veil, que eu acho que o nome dele chama Vale em português, ele também é muito interessante porque ele é aquele típico detetive que sabe fazer tudo, sabe lutar, sabe falar várias línguas, sabe? Uma coisa assim, meio Sherlock Holmes. E eu gostei muito dele também. E eles formam um trio maravilhoso. Eu gosto muito. Esse segundo livro foi um prato cheio pra mim, porque no primeiro livro a gente acaba conhecendo a história deles. É uma coisa bem superficial mesmo, porque eles não se conhecem, meio desconfiados um do outro. Mas no segundo livro eles já confiam muito um no outro e eu gostei bastante dessa história. Eu vou dar 4 estrelas também, porque eu não acho que é um livro que eu tô apaixonada por ele. Mas ainda assim é um livro que eu gostei muito. E quando eu finalizei esse livro, eu queria muito pegar o terceiro. Então eu considero isso uma coisa muito positiva. Quando você termina de ler um livro e já quer pegar o próximo, sabe? Aquela ânsia de pegar o próximo. Eu acho que essa série vai ser uma série muito de conforto pra mim, e se eu fosse classificar essa série em algum gênero específico, eu colocaria como fantasia aconchegante. Eu acho que esses livros são aqueles livros que você lê quando tá se sentindo mal, sabe? Ah, hoje não tô muito legal. Aí você pega esses livros pra ler e se sente melhor. Eu não sei, eu sinto esse sentimento com esses livros, então eu tô gostando bastante de acompanhar essa série. Não tem muitas pessoas lendo comigo, como eu falei pra vocês, mas eu ainda assim tô muito feliz de ter pego essa série, de ter colocado essa série no meu clube, porque foi meio que um start pra mim mesma, pra eu pegar esses livros. Eu já tenho o terceiro aqui em casa, que é A Página em Chamas, mas eu só vou pegar mês que vem, porque eu quero ler com o pessoal, se mais alguém decidir ler comigo, né? Mas enfim, gente, eu gostei muito, muito mesmo de A Cidade das Máscaras e eu recomendo essa série pra vocês. Eu acho que é uma série de conforto e eu acho que mais pessoas podem gostar se vocês ainda não conhecem, o que eu acho difícil porque é uma série bem famosa da Morro Branco. Aí agora eu teria que ler um livro laranja e eu acho que essa vai ser uma das cores mais difíceis de achar livro, gente, sério. Mas eu vou procurar
e aí eu já comento com vocês o que é que eu escolhi pra ler. Oi, gente, estou de volta e eu descobri qual livro eu vou ler pra cor laranja. Na verdade, não só descobri, como já comecei a ler. Eu fui dar uma olhada no meu Kindle e eu bati o olho num livro que tava lá na última página do meu Kindle, que eu comprei em 2018. E na hora que eu bati o olho, eu falei, é esse mesmo. E eu estou falando de The Foxhole Court, é o primeiro livro da série All for the Game. A minha amiga Carol ama esses livros de paixão e eu comprei em 2018 por influência dela, mas eu nunca li, porque ela fala que tem alguns gatilhos e eu não tava preparada psicologicamente pra enfrentar esses livros. Mas toda vez que eu penso em laranja, eu penso nessa série. Até porque esse livro vai contar sobre um grupo de jovens que joga um esporte específico. Depois eu falo pra vocês o que é, porque eu não sei qual esporte que é, mas eles jogam esse esporte pro time das raposas. E raposas são laranja. E o símbolo do time deles é uma pata laranja. Então, esse aqui tinha que ser laranja, apesar da capa ser branca. Mas os detalhes são laranja. E tinha que ser esse livro, gente, sério. E eu tô muito animada pra ler, muito animada pra continuar a ler, na verdade, porque eu já li 20%. Eu abri o livro, aí eu fui só dar uma olhadinha no primeiro capítulo e já li 20%. Gente, sério, é muito fluido e eu tô animada pra continuar porque são apenas 269 páginas. 270 páginas praticamente. É bem curtinho, eu achei que ele fosse maior, mas é uma trilogia, então talvez os próximos sejam maiores. Mas enfim, gente, eu tô curiosa com esse livro. Depois eu conto pra vocês mais sobre ele, mas por enquanto a minha leitura tá bem boa. Eu vou ler mais um pouquinho e aí eu volto com a sinopse pra vocês, tá? Cheguei em 48% de The Foxhole Court e esse livro vai contar sobre o Neil, é o nosso protagonista e o nosso narrador. Como que eu posso explicar essa história sem dar nenhum spoiler pra vocês? O Neil é um garoto e ele é muito sozinho e ele joga um esporte que até agora eu não entendi muito bem o que é. Ele chama X e eu acho que é uma mistura de lacrosse com futebol americano. É como se fosse o lacrosse, mas eles usam aquelas proteções de futebol americano e o campo é bem maior, eu acho, tá? Foi o que eu entendi da descrição. E o Neil ama esse esporte, é a única coisa que ele tem na vida. E um dia, logo antes da formatura do ensino médio dele, um treinador oferece uma posição pra ele num time bem específico pra ele ter a chance de ir pra uma faculdade. Então ele tem uma bolsa de estudos pra jogar nesse time. E esse time é as Raposas, que eu falei pra vocês. E eles são muito engraçados porque eles são o pior time da liga. E o treinador sempre foi muito claro ao falar que ele só pega pessoas que precisam de segundas, terceiras, quartas chances. Então, por isso é que o time dele é meio estranho. São pessoas que não exatamente são as melhores no jogo, mas têm muito coração e precisam de alguma coisa na vida deles. Então, ele ajuda todo mundo colocando essas pessoas no time. E o Neil é uma dessas pessoas. Só que quando ele conhece as pessoas do time, ele também conhece outros 4 garotos. Então, nós temos o Kevin, o Andrew, o Aaron e o Nick. E esses 4 garotos são completamente problemáticos, mas eles têm uma forma de família meio distorcida, mas muito, muito legal. E o Neil tem bastante segredo do passado, ele tem bastante coisas escondidas, e ele vai tentar finalmente ter alguma coisa na vida dele a mais do que o esporte, sabe? E esse livro, gente, real, os 48% que eu li, eu não sei explicar de uma forma que vocês vão me entender, mas sabe aquele livro que te pega 100% pelo emocional? Porque o Neil não tem uma família, e quando ele chega nesse time, parece que ele vai encontrar uma família nesse time, só que ele tá enfrentando bastante resistência. E ao mesmo tempo, são pessoas que estão ali porque eles não têm outro tipo de família além daquele time, sabe? Assim, a maioria deles. Então, é um livro que com certeza absoluta vai acabar com o meu emocional, tenho certeza. Eu tô na metade e parece que eu quero chorar em todas as páginas, parece até que tem uma pessoa apertando meu coração. Eu juro, parece que todas as páginas que eu li tinha alguém apertando meu coração. Esse livro já deu pra entender porque é que a Carol ama. Eu não tenho a mínima ideia do que esperar daqui pra frente, porque eu tô na metade, mas eu tenho muitas, muitas chances de dar 5 estrelas pra esse livro favoritável. Enfim, essa é a minha opinião parcial desse livro, e depois eu comento mais com vocês conforme eu for avançando nessa leitura. Eu vou ler mais um pouco agora e depois eu volto.
estou em completo choque. Gente, eu achei não, né, porque a Carol me recomendou, mas finalmente eu achei uma série que vai preencher o vazio que os Garotos Corvos deixaram no meu coração, eu juro. Eu nem arrumei aqui o cenário pra falar com vocês sobre esse livro, porque eu não vou continuar esse vlog enquanto eu não ler os outros 2 livros dessa série. Eu não consigo, gente, eu estou travada nesse momento canônico na minha vida, porque eu amei esse primeiro livro, foi 5 estrelas, maravilhoso, perfeito. Eu falei pra vocês o que essa história vai contar, mostrei pra vocês eu chorando e eu continuo com a mesma opinião do início do livro. Esse livro foi maravilhoso, esse livro mexeu com as minhas emoções de um jeito que eu não consigo nem explicar pra vocês. O Neil, nosso protagonista, é um dos personagens mais amáveis que eu li em muito tempo, assim. Você tem vontade de pegar o Neil, colocar num potinho e guardar e proteger de todo o mal, sério. Esse menino, gente, e tudo que ele passou e o passado dele que a gente vai descobrir, as coisas que ele tem guardado em segredo, eu tenho vontade de proteger esse menino com todas as minhas forças e ver ele entrando nessa família e construindo uma família com esse time foi maravilhoso. Eu gosto muito de livros de esporte, apesar de eu não jogar nada hoje, não participar de nenhum time, eu ainda acho que esportes coletivos são uma coisa muito linda, porque é uma família, né? Assim, você tem uma coisa em comum, você tem uma paixão em comum e todo mundo tá ali pra lutar por aquilo, então eles acabam formando uma família. Essa família é bem disfuncional, mas ainda assim é muito lindo ver o Neil tendo uma família meio que pela primeira vez. Os outros personagens do livro foram muito únicos, eu não consigo explicar eles pra vocês, mas o time é dividido em 2 grupos basicamente, e o Neil tá no meio deles. O primeiro grupo eu considero o grupo dos normais, então eles meio que são co-participantes da história, eles aparecem de vez em quando, assim, eles são, apesar deles serem bem presentes na história, eles ainda meio que são um grupo secundário, e eles são incríveis, eu amei todos. E o outro grupo é o grupo completamente problemático, mas é o que vai trazer o Neil pra essa família. E esse outro grupo é o que lembra os Garotos Corvos. Se você gostou do sentimento de Os Garotos Corvos, você vai gostar desse livro, sério, é muito incrível. Esse livro é um pouco mais pesado com relação aos gatilhos, ele fala bastante sobre relacionamentos abusivos e bastante morte, essas coisas, mas ainda assim é um livro que foca na família. E esse outro grupo é completamente disfuncional, eles são todos problemáticos. É nele que o Neil encontra a ele mesmo e meio que uma família, sabe? E esse grupo é muito difícil de digerir nesse primeiro livro, porque você tem um sentimento muito dividido entre amar essas pessoas e odiar essas pessoas. Tem horas que eu odiei esses meninos e eu só queria proteger o Neil deles, mas tem hora que eu amei eles, assim, é um sentimento muito controverso que você sente. Eu amei esse livro e eu juro, eu não vou conseguir continuar esse vlog enquanto eu não ler os outros 2. Graças ao bom Deus, os e-books são menos de R$3. O primeiro livro tá R$0 na Amazon, tá de graça. Os outros 2 livros estão R$2,33 e R$3. É assim, absurdo de barato. E eu já comprei porque eu não vou conseguir não ler essa história até o fim. Eu acho até que eu vou incluir esses 2 livros nesse vlog, mas no final, quando eu terminar essa trilogia, eu volto pra comentar com vocês sobre a trilogia num todo. Era pra ser um vlog de arco-íris, um vlog bem bobo, mas acabou que eu descobri um livro maravilhoso, 5 estrelas e favoritado, eu acho. Eu acho que eu vou favoritar esse livro. Eu acho que os 3 livros vão ser assim. Então acabou que eu tive uma surpresa muito grande. Não foi exatamente uma surpresa porque a Carol vivia me falando que eu ia gostar, porque a gente acaba compartilhando esse amor de Os Garotos Corvos, é uma coisa que a gente tem muito em comum. E, sério, é muito bom quando as amigas sabem o seu gosto, conhecem o seu gosto, porque o seu gosto é parecido com o delas, e no fim vocês têm uma série maravilhosa em mãos. Sério, gente, A Carol me falou que os outros 2 livros vão ser piores com relação aos assuntos pesados, porque agora é que as coisas vão começar a rolar, agora é que o bicho vai pegar, então eu tô me preparando psicologicamente, mas eu acho que eu nunca vou estar preparada psicologicamente pra ler esses livros, porque esse primeiro me destruiu da melhor maneira possível. Gente, parecia que tinha alguém apertando meu coração até o fim. Não teve uma página que eu não senti o meu coração acelerado e o meu coração sofrendo por essas pessoas. Eu recomendo muitíssimo esse primeiro livro pra vocês. Como eu falei, eles já estão sendo publicados aqui no Brasil, então aproveita porque tem essa história em português. Eu preciso ler os próximos livros e depois eu volto pra gente conversar sobre.
Hoje é segunda-feira e eu finalizei o volume 2 no sábado, à noitona. Então não consegui gravar pra vocês, mas, gente! Se um dia falei que o primeiro livro me destruiu, é porque eu não tinha nem ideia de como seria o segundo livro. Sério, me destruiu emocionalmente de forma completa e definitiva. O segundo livro é muito explícito em algumas coisas. Aliás, essa série tem gatilhos. É uma série que mais parece um livro só, dividido em 3 partes, do que 3 livros diferentes. Então eu vou colocar os gatilhos como a forma geral da série. Essa série fala bastante sobre abuso sexual, incluindo um estupro no segundo livro. Nós temos tortura, bastante tortura por sinal, e nós temos uns assuntos meio sérios, assim, abuso de drogas e álcool, isso também é abordado no livro. Mas não de uma forma... como que eu posso dizer? Não é uma forma, assim, que é feita pra ensinar a gente alguma coisa, sabe? É simplesmente uma coisa natural da vida deles, é uma coisa normal pra eles, então pra gente acaba meio que sendo normal também. A não ser que você tenha gatilho com algum desses assuntos, porque aí realmente pode te fazer mal. Esse segundo livro foi tão maravilhoso quanto o primeiro, se não melhor, mas como eu já amei o primeiro, o segundo também foi 5 estrelas e eu estou completamente obcecada por essa série. Vocês não têm noção, eu já tô em 30% do terceiro livro. Sim, eu comecei ontem, domingo. Eu tô obcecada, assim, eu não consigo parar de ler esses livros. Eu sou muito emocionada, não sei se vocês sabem, mas eu sou completamente emocionada com livros que eu amo. E toda vez que eu acho um livro que me atinge dessa forma, eu faço questão de ser muito emocionada, eu choro, eu dou risada, eu indico pras pessoas. Só que aí a questão é a seguinte, o primeiro livro tem 270 páginas. O segundo livro, eu acho que tem 300 e poucas páginas, 350, alguma coisa assim. E o terceiro livro já tem 400 páginas, então eles foram aumentando de tamanho, e eu já tô em 30% do terceiro livro, pra vocês entenderem a minha obsessão com essa série. Eu até agradeci a Carol, já comentei com ela, já surtei com ela em várias cenas, e agradeci a Carol porque ela me indicou uma série que se tornou favorita. A minha galeria do celular tá inteira de fanart. Eu tô completamente apaixonada. Eu não consigo nem me expressar direito de tão emocionada que eu tô, juro. Mas agora eu vou continuar a minha leitura do terceiro livro e depois, quando eu finalizar, eu volto pra falar a minha opinião geral sobre essa série e o que é que eu achei do terceiro livro, porque bastante gente fala sobre ele. Várias coisas, mas eu quero ir meio que sem saber de nada, sabe? Eu quero eu mesma curtir a minha história, eu acho que eu vou amar. E depois eu volto pra comentar com vocês. E isso sempre acontece comigo, o fato de começar um vídeo fazendo uma coisa muito inocente, como ler o arco-íris, porque esse vlog ainda é lendo o arco-íris, e de repente eu encontro uma série favorita que eu não consigo parar de ler, sabe? Gente, foi uma coisa tão absurda que eu tô apaixonada, juro. Depois eu volto pra gente conversar mais. 60% e tá dando tudo errado. Até 55% eu vou colocar, a história tava tranquila, maravilhosa. Você sabia que alguma coisa ruim ia acontecer, mas até aquele momento você tava tentando adiar o sofrimento, sabe? Só que aí chegou agora em 60% e, gente, deu tudo errado e eu tô sofrendo porque eu não... Eu não sei o que fazer, sabe? Eu quero muito ler, mas eu sei que eu vou sofrer. Não quero ler porque eu sei que eu vou sofrer, mas ao mesmo tempo eu quero ler e eu não quero ler. Eu acho que vai demorar, sei lá, uns 20% pra acontecer alguma coisa boa de novo. Porque eu tô conversando com a Bels, minha amiga. Aliás, gente, achei outra amiga pra surtar, tá? Eu tenho 2 amigas pra surtar sobre esse livro agora. E a gente tá lendo junto, assim. A gente não tá lendo junto, mas a gente tá no mesmo momento de leitura. E ela falou que 80% as coisas começam a melhorar. Só que a gente já tô em 60%. Até chegar em 80% eu não vou aguentar, entendeu? Eu não vou aguentar esse sofrimento. Me desejem sorte, porque eu vou precisar.
Dei uma pausa aqui na leitura pra ver se eu consigo me recuperar, porque eu tava fora de controle, gente. Ai, meu Deus, por isso que eu gosto de ler à noite. Porque aí pelo menos eu posso chorar em paz e já ir dormir, sabe? Agora, no meio da tarde, ter uma crise de choro. Ai, gente, mas enfim. Eu parei no meio do capítulo, porque teve uma coisa que vocês viram aí que me quebrou inteira. Juro, eu não tava esperando. Porque eu li só 2%. 62%. Esses 2% acabou comigo. Me deixou manca, capenga. Nossa senhora. Enfim. Como é que eu vou falar pra vocês dessa série, sabe? Ai, meu Deus. Acabei. Eu nem vou passar maquiagem, não vou nem tentar, porque... Ai, gente, que ódio. Eu até poderia adiar um pouco essa opinião final, mas eu acho que eu nunca vou me recuperar. Não sendo dramática, mas já sendo muito dramática e emocionada. Eu acho que eu nunca vou me recuperar dessa série. O terceiro livro cobrou menos do meu emocional do que o segundo, eu achei. Eu acho que o segundo foi o mais pesado da série por conta das cenas mais explícitas. Mas o terceiro livro mexeu comigo de uma forma que eu também não consigo explicar pra vocês. E eu não consigo exatamente me justificar porque é que esses livros mexeram tanto comigo. Mas é isso, gente. Vamos fazer um minuto de silêncio por mim, porque eu acho que eu nunca vou me recuperar desses livros. Eu estou literalmente em luto porque eu finalizei uma série completamente favorita. Os 3 livros vão ser 5 estrelas e favoritados. Com certeza absoluta. A minha maior tristeza é que esses livros não têm versão física, pelo menos não na Amazon, pra vender. Eu não sei se os livros têm lá fora, se eles têm um marketing lá fora. Eu sei que eles têm muitas avaliações positivas na Amazon. Mais de 6.000 avaliações do primeiro livro, eu acho. Então, era pra ter uma versão física deles pra eu poder comprar, mas infelizmente não tem. E eu vou ter que me contentar em ficar com os e-books. Mas beleza, gente. Terminei os 3 livros e eu acho que eu não poderia ter sido mais clara durante esse período de leitura, que eu amei e eu recomendo muito pra vocês. Eu acho que eu falei dos gatilhos quando eu falei do segundo livro. Recapitulando a minha experiência com a série All for the Game, eu poderia descrever os livros em poucas palavras pra vocês. Então, vamos nessa. The Foxhole Court, eu diria que foi o livro que mais me fez sentir raiva. Porque quando a gente começa a história do Neil, automaticamente a gente sente empatia por ele, pela vida dele. Eu, pelo menos, assim, logo nas primeiras páginas, eu já sentia que eu queria proteger o Neil de todo mal. E quando ele entra no time, né, o The Foxes, ou as Raposas, ele não é tão bem recebido assim, porque ele é uma pessoa de fora. Eles não exatamente confiam no Neil, e com razão, porque eles nem conhecem o Neil direito. Então eu acho que o primeiro livro me fez passar muita raiva. E todos os momentos de emoção que eu tive foi por conta da solidão do Neil e do modo que ele pensa com relação à própria vida. O segundo livro foi The Raven King, e esse segundo livro foi o mais doloroso pra mim, porque as cenas foram muito explícitas. A gente tem cenas explícitas nos 3 livros, de tortura principalmente, e muito abuso de droga e álcool, então vai com cuidado se você tem gatilho com alguma dessas coisas. Mas o segundo livro foi muito pesado, porque ele fala sobre abuso sexual e tem um estupro, e a gente lê sobre isso. A gente tem os 3 livros na visão do Neil, tá? Ele é o nosso narrador, não falei pra vocês, mas ele que narra a história dos 3 livros, e a gente tem apenas o pensamento dele. Mas o segundo livro foi muito, muito doloroso. Mas ao mesmo tempo que o segundo livro me destruiu, ele também deu uma visão diferente do time para com o Neil. Eu acho que finalmente eles começaram a entender que o Neil tinha segredos, mas ele tinha segredos pra proteção pessoal e pra proteger eles também. Então eles acabam meio que começando a incluir o Neil na família deles. Não que eles sejam uma família, tá? Porque vocês vão entender quando vocês forem ler, porque eu quero que vocês leiam esses livros. Mas eles estão começando a ver um ao outro de forma diferente. E o segundo livro também pega pesado no final com relação ao Neil mesmo. Nós temos cenas explícitas também de agressão física. Então foi o livro que mais teve gatilho e que mais me fez sofrer por conta do próprio sofrimento dos personagens.
personagens. E o terceiro e último livro, que foi The King's Man, foi um livro que foi sofrido porque ele vem pra reparar tudo que os dois primeiros destruíram. Assim, você chega num estado, quando você chega no terceiro livro, você tá assim, completamente sem esperanças de que as coisas vão melhorar, sabe? E você já sofreu tanto que parece que o seu coração meio que se parte em 1 milhão de pedaços. E o terceiro livro vem justamente pra remendar o seu coração e colocar os pedacinhos de volta no lugar. Mesmo que tenham cenas pesadas no terceiro livro, eu achei que ele teve menos do que o segundo. Teve uma cena no terceiro livro que me quebrou inteira, e vocês viram aí. Eu não sei se isso é um spoiler, mas assim, metade da história vem pra acalentar o nosso coração, sabe? Então eu sinto que o terceiro livro fechou a série muito bem, porque a autora soube equilibrar o tanto de sofrimento com o tanto de coisas boas que ela ia colocar. E a gente termina o terceiro livro com literalmente o que eu estou sentindo, que é luto. Quando você lê o epílogo, você não acredita que acabou. E, gente, eu juro, se tivessem mais 50 livros, eu lia os 50 livros. Eu não tô nem brincando com vocês. Vai ser muito difícil deixar essa história pra trás. Mas, apesar de o livro não ter um ponto final na história deles, meio que ser apenas o começo de uma história, a gente ainda termina a leitura com esperanças de que a gente sempre vai estar com eles. Ai, gente, que ódio, não consigo nem falar direito. Enfim, não vou prolongar esse sofrimento mais do que é necessário, porque vocês já sabem que eu amei essa história, que eu recomendo muitíssimo pra vocês. Eu não consigo me expressar mais porque eu realmente tô numa situação meio complicada. Mas saibam que foram livros maravilhosos, 5 estrelas, perfeitos, favoritados, com certeza absoluta, eu vou levar pra sempre comigo. E eu não sei mais o que falar pra vocês. Leiam, apenas leiam. O terceiro livro tá sendo lançado agora na Bienal. A Galera Record anunciou que vai lançar o terceiro livro na Bienal. Então aproveita pra comprar, porque os 3 já estão publicados aqui no Brasil e vocês vão ter a versão física dos livros que eu não vou ter, a não ser que eu consiga comprar algum dia, porque eu quero em inglês, né? Já que eu li em inglês, eu quero em inglês. Eu só vou ter as versões digitais, sabe? Isso não é justo. Peço desculpas a vocês por ter pausado esse vlog, mas eu não podia deixar de continuar a série no primeiro livro, porque logo no primeiro livro eu já fui 100% convencida, 100% conquistada e 100% apaixonada, obcecada por essa história. A gente ainda tá num vlog das cores, tá? Eu li o livro vermelho e li o livro laranja e li mais 2 livros extras que estão na categoria do laranja. E agora a gente tecnicamente teria que ler um livro amarelo que eu não tenho aqui em casa, então eu acho que eu vou ter que pegar algum e-book. Mas eu acho que o melhor a se fazer agora é eu continuar esse vlog com todas as minhas forças, porque eu tenho certeza que se eu der um tempo agora, se eu, por exemplo, esperar alguns dias pra começar o próximo livro, eu tenho certeza absoluta que eu vou entrar numa ressaca muito, muito, muito forte e eu não vou conseguir ler mais nada pra esse vlog. Então, eu terminei o terceiro livro agora há pouco, por isso é que eu tô nesse estado, mas eu acho que eu já vou pegar o livro amarelo hoje mesmo, pra ver se eu consigo continuar meio que no pique, sabe? Pra eu não dar a chance da ressaca acontecer. Porque senão, gente, é muito capaz de eu não conseguir ler mais nada por vários dias. Esse é o tanto que o livro me afetou, que os livros me afetaram. Vamos para a cor amarela, então. Eu ainda não tenho ideia de qual livro eu vou pegar, mas quando eu decidir, eu filmo pra vocês e a gente continua a nossa leitura do arco-íris, gente. Ai, meu Deus. Que tristeza, sabe? Vocês não têm ideia do que eu faria por um livro com o ponto de vista de outro personagem dessa história, que eu não vou falar quem é porque é spoiler pra vocês. Saibam apenas que os 3 livros foram narrados pelo Neil, mas eu daria tudo pra ter um livro com o ponto de vista de um personagem específico. E quem leu sabe de quem que eu tô falando. Gente, sério, que tristeza, mas enfim. Eu tô triste, mas eu tô feliz ao mesmo tempo. Aliás, o último comentário que eu vou fazer aqui, porque eu tô meio perdida, Carol e Bells, muito obrigada por lerem comigo de novo, porque foi praticamente isso que aconteceu. Carol, você me indicou essa série e eu te amo e te odeio ao mesmo tempo, mas eu tô feliz porque a gente compartilhou do sofrimento e você riu um pouco da minha cara, mas eu também ri porque realmente eu tava sem controle. De qualquer forma, amiga, muito obrigada por me apresentar essa série, sério. E a Bells também, que acabou lendo comigo ao mesmo tempo, sem querer. Eu tinha começado o segundo livro e a Bells tava no segundo livro e a gente meio que surtou no segundo e no terceiro livro juntas, então Bells, muito obrigada por você compartilhar os seus surtos comigo e por você ouvir os meus surtos também. É isso, gente. Bora pra cor amarela que eu já falei demais. Ai, gente, já faz umas 2 horas que eu tô procurando livros de capa amarela
E eu não sei o que escolher, porque eu queria uma coisa bem leve, sabe? Eu não queria encarar outra batalha emocional. Eu tenho um livro aqui em casa que é A Canção de Aquiles. E esse livro eu acho que poderia entrar na cor amarela, só que eu tenho certeza absoluta que eu vou sofrer de novo com esse livro e eu não quero sofrer mais. Eu acho que já deu a minha cota de sofrimento, mas enfim, vocês viram aí que chegou uma caixa aqui da Amazon. Eu prometi que eu não ia mais comprar nenhum livro esse ano. Não deu nem uma semana, gente, comprei mesmo. E eu quero colocar esse livro nesse vlog, por isso que eu comprei, tá? Vocês vão ver que vai dar certinho. Gente, que livro enorme! Meu, que é isso? Olha a cor desse livro. Mas com esse tamanho, eu não sei se vou conseguir ler pra esse vlog. O vlog vai sair até o final do ano, porque, meu Deus. Eu só comprei porque ele ficou R$66. E é caro, mas é um valor acessível comparado aos outros valores que eu tava acompanhando ele já há alguns meses. Esse foi um dos valores mais baixos que deu. Gente, eu tô pasma, juro. Ah, tá. Esse aqui é extra. E esse livro tem 716 páginas. Eu não vou conseguir ler esse livro pra esse vlog. Eu queria muito, mas eu não vou conseguir. Mas, ó, saibam que eu queria colocar ele aqui, só que ele é muito grande. Então, esse livro aqui dá pra gente fazer um vídeo, pra gente, no caso eu fazer e vocês assistirem, de ler calhamaços. Se você não sabe do que eu estou falando, eu li Guerra e Paz esse ano, vou deixar o vídeo marcado aqui no card. E com esse vídeo, eu queria começar uma nova série de vídeos onde eu leio calhamaços. E eu posso fazer um vídeo lendo esse livro aqui especificamente, e aí depois a gente fala sobre os outros dois que estão aqui, ó. Jade City e Jade War foram dois livros incríveis desse ano e eu posso recapitular a minha opinião, porque eu já falei sobre esses livros em 2 vlogs, foram os 2 vlogs que eu li livros asiáticos, também vou deixar marcado no card se vocês quiserem assistir, mas eu posso recapitular a minha opinião sobre esses dois e continuar esse aqui e fazer mais um vídeo sobre calhamaços, porque esse aqui tem mais de 700 páginas. Eu não tinha ideia de que ele era tão grande, pra ser bem honesta, ele é bem maior do que os outros dois. Mas enfim, gente, foi esse livro que chegou agora pra mim e vamos continuar com livros amarelos, né? Eu tava olhando aqui e eu tenho algumas opções. Eu vou ter que decidir entre elas mesmo, vou parar de enrolar, porque eu tô fazendo isso, eu tô enrolando pra escolher. Aí eu dei uma olhada aqui e eu não achei mais nenhum livro interessante com a capa amarela, porque é uma cor que não se faz muita capa de livro. Não sei se vocês já repararam nisso, mas eu reparei agora, fazendo esse vlog. Aí eu pensei em pegar um livro nacional que eu tenho no Kindle Unlimited, na verdade, que é de uma menina que eu já fiz live com ela. O livro chama Se Você Cruzou Comigo nos Corredores do Colégio, Você Provavelmente Está Nesse Livro. É um título muito grande, mas é da Emily. Ela tinha canal aqui no YouTube, eu não sei se ela ainda tem, se ela ainda faz vídeo, mas ela era muito fofa mesmo. E tem 130 páginas. Pelo que eu entendi, é um livro de poesias, então talvez eu pegue esse pra ler, pra dar uma espairecida, sabe? Antes de ir pra próxima cor, que eu acho que é verde, sei lá. É isso, gente. Eu acho que eu vou pegar esse aqui mesmo, porque eu sinto que vai ser um pouco mais leve e eu não vou... eu não sei, eu não vou me prender muito assim, sabe? É outro livro que vai me fazer sofrer, porque é o que eu não quero nesse momento, eu não quero sofrer. E olha, já deu... Gente, eu tô falando demais. Enfim, essa é a atualização de leitura. Vamos para a leitura desse livro antes que eu desista. Oi, voltei porque ontem à noite eu finalizei a minha leitura do livro amarelo desse vlog, que foi Se Você Cruzou Comigo nos Corredores do Colégio, Você Provavelmente Está Nesse Livro. É um título muito grande que eu sempre esqueço, mas é esse livro aqui. Eu finalizei ontem mesmo, comecei ontem e finalizei ontem. Ele tem 140 páginas, mais ou menos, de acordo com a Amazon, mas é um livro de poesias, então são várias poesias que a Emily escreveu durante períodos da sua vida. Ele tem 3 partes, 16, 17 e 18 anos, então dá pra ver as mudanças que ela teve nessa época.
e eu gostei bastante desse livro, vou dar 4 estrelas pra ele. Eu não sou muito ligada com livros de poesia, eu já li alguns, mas não é um gênero que eu busco ler muito, porque eu não sei, eu não consigo me conectar tanto com livros de poesia. Apesar de achar muitas poesias bonitas, eu não consigo me conectar com aquela história, porque são histórias muito curtas, né? E eu sinto que quando eu leio livros de poesia, eu não sou tão inteligente quanto quando eu leio livros de narrativa normal. Eu sinto que eu sou um pouco burra com relação à poesia. Mas eu acho que isso também é porque eu não tenho costume de ler. Mas eu gostei desse porque, apesar de ser um livro muito simples e de serem poesias muito curtinhas, dá pra ver bastante os sentimentos que a Emily tentou colocar nesse livro. Tanto os sentimentos bons quanto os ruins. Ela fala de assuntos muito importantes, como bullying, como transtornos alimentares, como primeiro amor, como estudar num colégio que você não gosta, sobre não gostar de você mesmo. Então eu acho que foi um livro curto, simples, mas ao mesmo tempo muito relevante. Isso porque ela foi muito clara nos seus sentimentos e dá pra gente ver isso, é como se a gente estivesse lendo o coração da Emily. E eu gostei bastante disso. Como eu falei, eu não tenho muita propriedade pra falar de poesia e eu não vou ficar estendendo essa opinião, tentando falar coisas pra vocês que, sei lá, só pra encher o tempo, sabe? Mas eu gostei bastante desse livro, 4 estrelas. Se vocês estão com vontade de ler um livro nacional, põe esse na sua lista, porque ele é super rápido e ele é muito relevante mesmo. Vocês vão gostar se vocês pegarem pra ler. São poesias bem simples, mas ao mesmo tempo elas são bem cruas nos seus sentimentos e elas demonstram exatamente o que a Emily queria passar pra gente. E a gente conclui o nosso desafio de ler um livro de capa amarela. Mas agora nós temos que escolher um livro de capa verde. E eu tenho alguns livros de capa verde aqui na minha estante. Olha, gente, honestamente, eu dei uma olhada aqui nos meus livros e eu acho que esse daqui é o único que realmente poderia entrar nessa categoria por conta de uma série de motivos. Eu estou falando de A Nuvem, volume 2 de O Ceifador. Eu li o primeiro livro ano passado, eu acho, eu gostei bastante dele. Então, eu acho que esse aqui seria o melhor pra eu colocar no verde, porque ele é inteiro verde, ele tem vários tons de verde, assim, melhor do que isso não podia ficar. Eu tenho já o terceiro livro aqui pra ler em casa, ele também é meio verde, pra falar a verdade, mas eu acho que esse daqui vai ser uma boa decisão, porque aí eu continuo uma série, entendeu? Ao invés de eu ficar começando série, ou de ficar lendo livros únicos apenas, pelo menos esse aqui eu vou avançar numa série que eu já deveria ter terminado, pra ser bem honesta. Mas, então eu acho que eu vou ler esse aqui agora, e depois eu vou atualizando vocês conforme a minha leitura for avançando. Gente, eu acho muito engraçado como a personagem mais interessante desses livros é uma inteligência artificial. Não sei se vocês sabem, se vocês me acompanham há mais tempo, mas eu amo personagens que são inteligências artificiais. Tem uma inteligência artificial no meu livro favorito da vida, que é A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. E tem uma outra inteligência artificial que também é no livro favorito, que é a Nyx, de Senciente nível 5. E eu não sei porquê, eu amo o modo como elas se portam, sabe? Eu não sei se eu sou um pouco assim também. O tipo de sarcasmo é diferente e é tão maravilhoso, sério, eu amo. Enfim, estou aqui pra falar que cheguei na página 124 de A Nuvem. E o próprio título já dá a entender que a nuvem, a Nimbus Cúmulo, vai ser tecnicamente a nossa protagonista desse livro. E eu gostei muito dela no primeiro, tô muito feliz de ver um pouco mais sobre ela aqui. Pra quem não sabe, O Ceifador vai contar a história de um mundo completamente futurista, onde o ser humano acabou com a morte. Então nós nos desenvolvemos ao ponto de não haver mais doenças, acidentes, etc. Porque agora quem nos comanda é uma inteligência artificial, que era a nuvem. E ela fez a gente se desenvolver a esse ponto em que a gente combateu a morte, porque nada de ruim mais acontece, tudo está sob controle dela. E no caso, essa nuvem chama Nimbus Cúmulo, que é uma das maiores nuvens que a gente tem também na vida real. E no primeiro livro, a gente vai conhecer a Organização dos Ceifadores, que é uma organização que existe nesse mundo futurista, onde eles ensinam os ceifadores a ceifar a vida das pessoas. Então, como a gente não tem mais a morte natural e a morte por acidente, por doenças, etc.,
agora é necessário que exista uma organização de pessoas que matam a gente. Basicamente isso, eles controlam a população, o número de pessoas que existe no mundo. E no primeiro livro a gente vai conhecer 2 aprendizes de ceifador, a Citra e o Rowan. Muitas coisas acontecem no primeiro livro, e no final do primeiro livro eles acabam se formando ceifadores, então agora a gente tem 2 ceifadores oficiais, e a gente continua acompanhando a vida deles aqui. Muitas coisas mesmo acontecem no primeiro livro, eu gostei bastante, eu acho que eu dei 4 ou 4 estrelas e meia pra ele. Foi um livro, assim, que demorou um pouco pra eu ler no início, porque eu tava de ressaca, eu acho, na época, mas depois, assim, da metade pro final, foi super rápido e foi super interessante. Eu sinto que esse segundo volume tá sendo muito mais rápido, eu já tô na página 124, porque eu já conheço as personagens. Eu tenho um pouco de dificuldade nos primeiros livros de série, porque a gente tem que conhecer as personagens, a gente tem que entender a vida deles, porque é que eles estão ali, e isso demora um pouco, eu não tô tão interessada nessa parte. Mas a partir do momento que eu já conheço as personagens e que eu já sou um pouco apegada a eles, aí fica mais fácil de ler. E esse segundo volume eu senti que tá mais fluido. Os 2 seguiram caminhos diferentes, no caso a Citra e o Rowan, mas os 2 têm papéis muito legais na história e eu tô muito animada pra continuar a ler e ver o que vai dar na vida deles, porque, sério, eles são muito interessantes mesmo. Eu acho que eles são 2 dos protagonistas mais interessantes que eu li em bastante tempo, assim, sabe? Numa ficção científica, no caso. Eu não consigo não amar a Nimbus Cúmulo, ela é incrível. Tem umas partes entre capítulos onde a própria Nimbus Cúmulo fala um pouco sobre algum fato histórico, e essa parte aqui é muito interessante, eu quero ler pra vocês entenderem a personalidade dela. Ela fala o seguinte: embora a seção de assuntos infracionais possa parecer ineficiente, existe um método por trás da loucura que ela gera. Em termos simples, os infratores têm a necessidade de desprezar o sistema. Para facilitar isso, precisei criar um sistema digno de ódio. Na verdade, não há necessidade nenhuma de se pegar um número ou esperar longos períodos. Sequer há necessidade de um agente de admissão. Tudo é projetado para fazer os infratores sentirem que o sistema está desperdiçando o seu tempo. A ilusão de ineficiência serve ao propósito específico de gerar uma irritação em torno da qual os infratores possam criar um vínculo. Gente, pensa se não é a coisa mais inteligente que vocês já leram. Eu juro, ela é uma das personagens mais interessantes desse livro. Eu gosto muito da Citra, gosto do Ron, gosto de alguns outros ceifadores, gosto da história deles, mas a Nimbus Cúmulo, ela reina pra mim, porque ela é muito inteligente. É literalmente uma inteligência artificial, mas ela supera todo mundo. E com isso, ela criou meio que uma personalidade, um algoritmo que ela consegue prever as coisas e ela consegue controlar a gente de uma forma fascinante. Ela sabe que essas pessoas precisam odiar o sistema, porque é a única forma que elas vão se conectar com outras pessoas. E ela faz o sistema ser odiável pra essas pessoas terem uma conexão. Gente, é fascinante, né? Eu fico chocada. Realmente, o Neal Shusterman é um cara muito inteligente. Já deu pra ver que vai ter muita coisa rolando daqui pra frente, coisas que eu não esperava que fossem acontecer. Mas eu tô gostando bastante da história e talvez eu goste mais desse segundo volume do que do primeiro, viu? Tenho esperanças. E depois eu volto pra comentar com vocês, que eu vou continuar minha leitura agora. Voltei para conversar com vocês sobre A Nuvem, do Neal Shusterman, segundo volume de O Ceifador, e eu gostei muito desse livro, mas eu tenho algumas considerações sobre ele. Eu acho que no fim eu vou dar 4 estrelas para essa história. A primeira metade realmente foi muito mais rápida do que a metade final. Não exatamente o final, mas assim, da metade até mais ou menos uns 80%, eu acho. A primeira metade foi muito rápida porque eu tava com saudade dos personagens. Eu falei isso pra vocês, que eu acho que
a Citra e o Rowan são dois personagens muito interessantes, eu amo acompanhar a vida deles. E na primeira metade do livro nós temos a mudança de vida deles, então nós deixamos os dois jovens no primeiro livro e agora nós temos dois adultos que são ceifadores. E cada um escolhe um caminho diferente pra essa profissão, não vou falar qual é porque é spoiler, mas ainda assim eu fiquei muito admirada com a maturidade dos dois e a forma com que os dois levam a vida agora. Eu estava com saudades de ler sobre a vida deles, mas ainda assim foi muito bom ver essa maturidade e essa evolução das duas personagens. Então por isso é que eu gostei muito, muito mesmo da primeira metade do livro. Dos 50%, vamos colocar, até os 80% que eu comentei com vocês, foi o momento em que eu não fui convencida. Eu não fui inteiramente convencida por essa história, pelo plot que o autor decidiu colocar nessa história. Eu não vou falar mais nada para não estragar a experiência de vocês, mas saibam que eu não fui exatamente convencida pelo plot principal, pelas pessoas que estão criando o plot, da forma que elas estão criando o plot, e eu fiquei um pouco decepcionada do autor utilizar essas personagens, esse tipo de narrativa nesse livro. Eu achei que ele fosse ser um pouco diferente do primeiro, mas aparentemente o autor tinha essa ideia específica na cabeça dele e eu não fui 100% convencida por isso. Gostaria que ele tivesse usado outra técnica, sei lá, outras personagens, enfim. Quem leu sabe do que eu tô falando. Quem não leu ainda, eu espero que vocês leiam, porque eu recomendo sim essa história pra vocês. Dos 80% até o final, eu achei que o livro deu uma reviravolta muito grande e eu tô muito curiosa com o terceiro livro. Eu não estava esperando esse ponto que o autor decidiu colocar, e aí eu fiquei feliz por ele ter feito essa reviravolta, meio que esse cliffhanger nesse segundo livro. E agora que o sol decidiu sair e tá atrapalhando meu vídeo, mas enfim, cliffhanger, pra quem não sabe, é quando o autor utiliza de uma reviravolta muito grande pra gente pegar o próximo volume do livro ou até mesmo ler o próximo capítulo. Então ele deixa um acontecimento em aberto pra gente saber o que é que vai acontecer só no próximo capítulo ou no próximo volume da série. E eu tô muito, muito curiosa com o terceiro livro. Mas pra mim, a grande personagem desse livro é a nuvem, é a Nimbocúmulo. Gente, eu estava falando errado esse tempo todo, eu tava falando no plural. E pra mim, ela é a personagem principal desse livro. Eu estou muito curiosa com o papel dela no terceiro livro, porque, sério, gente, altas reviravoltas envolvendo essa inteligência artificial. E como eu falei pra vocês, eu gosto muito, é uma das minhas partes favoritas em livros de ficção científica. Apesar de eu não ter sido 100% convencida por esse livro, eu ainda afirmo pra vocês com muita certeza que o plot foi o que não me convenceu. Mas o mundo que o autor criou é um dos mais fantásticos que eu já li na minha vida. Não no sentido fantástico de fantasia, mas de fantástico de maravilhoso, de fascinante de ler. Tirando as personagens principais e o plot principal do caminho, eu acho que esse é um dos mundos mais complexos e mais realistas que eu li em muito tempo, mas ainda assim é muito incrível ver a imaginação do autor ao escrever um mundo completamente futurista e ao mesmo tempo que tem coisas que faz sentido pra gente agora. Hoje, em 2023, eu leio esse livro e pra mim algumas coisas já fazem sentido com relação ao caminho que o nosso futuro vai ter, sabe? E sério, é uma mente brilhante, realmente o Neil Shuster mantém um hype em cima dele, ele merece esse hype porque ele é um autor muito, muito criativo mesmo. E eu gosto muito de ver todos os detalhes, os pequenos detalhes que ele criou pra esse mundo que ele pensou. Cada livro que eu leio, eu começo a perceber mais e mais detalhes, o modo como a Nimbocúmulo cuida de tudo e o modo como ela pensa, porque nesse livro a gente pôde ver muito mais sobre isso. É tudo tão minucioso que é incrível, juro. Esse realmente foi um livro muito bom. Tirando essa questãozinha aí do plot que eu já comentei com vocês, eu ainda recomendo muito que vocês leiam essa trilogia. E eu tenho o terceiro livro aqui já, que eu ganhei de presente da minha amiga Dani, eu acho. Foi alguma amiga que me deu de presente. Então em algum momento eu vou ler. Não vou pegar ele nesse vlog, porque ele não caberia em nenhuma das cores que falta, mas ainda assim eu vou ler algum dia. Aliás, essa questão das cores me incomoda bastante, gente. Não vou mentir, porque o primeiro livro é vermelho, então nós temos essa corzinha creme aqui e eles estão em vermelho. O segundo livro é praticamente verde, vocês podem ver que tudo é verde. E o terceiro livro ficou muito parecido com o segundo. Eu fiquei muito chateada porque eu queria outra cor. Peguei aqui pra gente ver, foi realmente um presente da Dani. Mas olha, ele ficou com a mesma cor do segundo livro, só esse ceifador do meio, que eu não sei nem se é um ceifador, que mudou. Então eu fiquei muito chateada porque eu queria outra cor. Eu não aceito que seja a mesma cor um do outro, porque eu queria que fossem coloridos, sabe? Igual
a série de Jade City aqui em cima. Mas essa é a minha opinião brevíssima de A Nuvem. Já estou com o terceiro aqui, algum dia eu vou ler. Ele é um pouquinhozinho maior só, mas ainda assim eu não vejo a hora de ver como que essa trilogia vai finalizar. Eu vi que tem um quarto livro agora que chama As Foices, mas eu acho que é um livro de contos. Contos talvez de antes e depois da história principal, então eu tenho interesse em ler, mas primeiro eu quero finalizar a trilogia pra ver a minha opinião completa. Eu tenho grandes esperanças de gostar do terceiro livro, então vamos ver. Apesar de ter dado 4 estrelas, eu sinto que eu gostei mais do segundo livro do que do primeiro, eu sinto que eu me conectei mais com o segundo livro do que com o primeiro. É que eles tiveram coisas diferentes que acabaram diminuindo a nota dos dois, e eles estão praticamente com a mesma nota, mas ainda assim eu sinto que eu gostei desse aqui um pouquinho mais. De qualquer forma, é isso, e agora nós vamos para a minha leitura de cor azul. Tá difícil, viu, gente? Eu tenho alguns livros azuis aqui na minha estante, mas não tem como eu ler nenhum deles nesse momento, porque eles são enormes. Todos os livros azuis são enormes. Então, eu vou entrar no meu Kindle ou na Amazon no Kindle Unlimited e vou ver se eu acho algum livro azul. Assim que eu decidir, eu volto pra comentar com vocês qual foi. Voltei e dei uma olhada no meu Kindle, e até que eu tenho algumas opções em azul, mas eu queria uma coisa mais rápida pra eu não ficar lendo 1 milhão de livros enormes nesse vlog. Eu vou ter que entrar no Kindle Unlimited e dar uma procurada lá pra ver se eu acho algum livro azul que seja um pouco menor. Não sei se vai dar certo, mas eu espero que sim. Eu vou entrar aqui na minha lista de desejos, porque eu tenho uma lista com alguns títulos que tem no Kindle Unlimited, no Prime Video não, no Prime Reading, então eu vou ver aqui se tem alguma coisa mais rápida. Mas tem um livro que entrou agora no Kindle Unlimited, que não é um livro, é um conto, e eu tô muito curiosa com ele, que é Galateia, da Madeline Miller. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, tá? Mas esse livro é um conto de Pigmalion e eu tô muito animada porque a Madeline Miller é uma autora que eu quero muito ler, que eu sei que eu vou gostar, mas até agora eu não tive coragem de ler. Eu tenho A Canção de Aquiles físico e eu tenho Circe em inglês pra ler no Kindle, mas eu não consigo ter coragem de ler essa autora porque eu acho que eu vou sentir muitas coisas. Acho que essa é a minha oportunidade de dar uma chance pra essa autora, ler um conto dela, ver se eu gosto da escrita dela, e aí se eu gostar, talvez eu consiga ler os outros livros de forma mais rápida, talvez com menos medo de ler. Apesar de ser azul, ele tem um azul meio lilás, então eu não sei se entra muito nisso, mas a gente vai fingir que entra, porque o outro azul já é um azul meio roxo, então ficou meio complicado aí, mas enfim, eu acho que esse aqui entra porque pra mim é azul. É como se fosse aquele vestido, sabe? Que cor você está vendo aqui? O vestido é branco com dourado, azul com preto. É mais ou menos isso, mas pra mim é azul, então vamos ler Galateia. Tô vendo que é um livro completamente ilustrado, e eu lembro que na Bienal de 2022 eu vi o livro físico, eu fui no stand da Planeta e folheei o livro, e ele é lindo demais, então se eu gostar, talvez eu compre a versão física pra ter os livros da Madeline Miller meio que juntinhos na estante. Mas essa é a minha escolha, e depois quando eu voltar, eu acho que já vai ser minha opinião final, porque ele tem 70 páginas. É isso, a gente se resolve. Oi pessoal, consegui finalizar minha leitura de Galateia ontem mesmo, foi super rapidinho de ler. O livro tem menos de 70 páginas porque tem 2 histórias lá dentro e mais um pós-fácil. A primeira parte do livro é Galateia, é o conto que a Madeline Miller decidiu escrever, e a segunda parte é Pigmalion, que é a história em que ela se inspirou para escrever Galateia. Por fim, bem no finalzinho do livro, ela faz como se fosse um pós-fácil, onde ela conta um pouquinho sobre o processo de escrita dela e por que é que ela decidiu escrever essa história. Eu gostei muito, muito mesmo desse conto. Foi super curtinho, mas foi super impactante. Eu acho que essa é a palavra que eu posso usar pra vocês. Nesse pós-fácil, a autora fala que ela tava escrevendo Circe quando ela teve a ideia de escrever Galateia. Ela pausou Circe pra escrever esse conto. E ela também fala nesse pós-fácil que ela sentiu a necessidade de fazer isso por conta da história original ser muito misógina. E a história original realmente é bem tensa, assim, na questão da posição da mulher dentro da história.
história, sabe? Realmente faz sentido ela ter se sentido incomodada ao ponto de escrever uma história que foi inspirada na original, mas eu gostei muito. Eu acho que é um conto muito curto, mas muito impactante, que vai fazer você ficar pensando nas histórias que a gente lê, principalmente nas histórias que são inspiradas em contos gregos, né, em deuses gregos e acontecimentos da Grécia Antiga. Então é sempre uma coisa que a gente vai ficar refletindo, pelo menos eu vou ficar refletindo agora que eu terminei de ler. Eu queria muito ter o livro físico, se algum dia eu conseguir comprar, porque ele é todo ilustrado mesmo, e eu achei lindo, assim. Eu acho que as ilustrações, na época que eu vi na Bienal, eu acho que todas elas eram em azul, então eu tô muito animada pra comprar, e eu recomendo muitíssimo pra vocês. Eu não posso falar sobre a história, muito sobre a história, mas eu vou contar um pouquinho sobre a história original. Aí o reconto vocês leem depois. A história original chama Pigmaleão, porque dentro dessa história a mulher não tem um nome. Então o problema já começa aí, a gente já entende porque é que a autora ficou incomodada. Mas na história de Pigmaleão, nós temos um artista que faz estátuas, né, estátuas de mármore, e ele cria uma obra-prima e ele acaba se apaixonando pela própria obra-prima, que é uma estátua de uma mulher, e num desses acontecimentos ele acaba pedindo pra deusa Vênus, eu acho, pra ela dar vida a essa estátua, porque ela é o grande amor dele, e essa estátua acaba virando uma mulher de verdade e Pigmaleão se apaixona por ela. É isso, é basicamente esse o conto grego, né, e a autora pega esse conto e ela escreve pela visão da estátua da mulher, que é muito, muito, muito interessante e, sério, gente, eu amei. Uma coisa que eu fiquei muito chocada com esse conto é que eu não sabia que a Madeline Miller tinha uma escrita crua. No caso, ela não tem... Como que eu posso dizer? Ela não esconde as palavras, sabe? Ela escreve, assim, escancarado o que acontece. A linguagem dela é muito crua e eu amei. Eu tô muito animada pra ler Circe e pra ler A Canção de Aquiles. Eu acho que os dois têm essências diferentes, pelo que eu pude entender da autora, mas ainda assim eu tô muito animada pra ler os dois livros e eu tô feliz de ter dado esse pequeno passo com a autora, porque eu acho que eu vou gostar muito, muito mesmo das histórias dela. Então é isso, gente. Esse foi o livro azul desse vlog. E aí a próxima cor é anil. E é uma cor muito específica, porque é um roxo meio azulado. E por incrível que pareça, eu tenho um livro que eu acho que cabe perfeitamente nessa cor. Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu não tava muito a fim de ler ele, pra falar a verdade, mas eu acho que ele cabe. Eu estou falando desse aqui, A Noite do Tigre. Gente, eu acho que isso aqui é anil, né? Essa cor aqui do fundo. Eu não sei, mas eu sinto que é parecido com isso aqui. Não é roxo e não é azul, é aquela cor que você fica... E agora, né? Então, eu acho que eu vou ler esse aqui. Eu não vou conseguir ler muito hoje, porque eu tenho várias coisas pra fazer, mas pelo menos o livro tá escolhido e depois eu volto pra atualizar vocês como é que foi a minha leitura. Então, vamos nessa! Oi, vocês viram aí que eu cheguei na página 84, eu acho, e eu já reparei que esse livro vai ser o enrosco do vlog. Eu me esforcei muito, muito mesmo ontem pra ler esse livro e eu só cheguei na página 84. E isso pra mim é pouco, vocês sabem disso, vocês sabem que meu ritmo de leitura é bem maior do que esse. É um livro que eu já reparei vai ser lindamente escrito, mas ainda assim o início dele tá super lento, eu não me prendi às personagens ainda, e eu não gosto de usar essa palavra pra descrever livros, mas ele está chato. Eu tô com esperanças de que ele vá mudar da metade pro final, mas eu não sei. Eu não sei exatamente o que esperar dessa história, mas enfim. A Noite do Tigre, nessa capa lindíssima, vai contar a história de duas personagens principais, que foi o que eu entendi até agora. Nós temos uma dançarina que tem um nome que eu não lembro qual é, porque ela não fala muito. E é uma coisa que eu reparei nesse livro. E a segunda personagem é o Ren. Essa dançarina, na verdade, é uma garota que trabalha como costureira e ela vem de uma família um pouco problemática e ela trabalha de dançarina pra ajudar a mãe dela com os gastos da vida da mãe dela. E a vida dela meio que vai ser interligada com a vida do Ren, que é um garotinho de 11 anos. E ele trabalha para um médico atualmente. Ele é como se fosse um mordomo, um ajudante, um auxiliar do médico, junto com essa
história de tigres que caçam homens. É como se fosse um folclore, é como se fosse uma história mística da Malaya, que é onde o livro se passa. Eu achei um pouco confuso, pra falar a verdade, e eu esperava que esse livro fosse diferente. Na minha cabeça, esse livro era um romance, mas eu não tinha ideia de que os protagonistas teriam idades tão diferentes. A nossa protagonista feminina é bem mais velha do que o Ren, que tem 11 anos. Então eu não sei exatamente o que esperar, mas eu sei que a vida deles vai estar interligada de alguma forma. E até agora eu tô achando bem ok. Eu acho que esse livro não vai me agradar tanto quanto eu esperava que ele fosse me agradar, mas eu vou continuar lendo e vamos ver o que vai dar. Eu não consigo lembrar o nome da protagonista porque a parte dela é escrita em primeira pessoa e a parte do Ren é escrita em terceira pessoa. Eu não sei por que é que os autores estão fazendo isso. Eu já reparei nisso num outro vlog de um outro livro que eu li que também tinha essa diferença entre perspectivas. E eu não sei por quê, mas uma é escrita em primeira pessoa, ela fala eu fui, eu fiz, e a outra é escrita em terceira pessoa. Ren foi, Ren fez, não entendo porquê, mas enfim. Eu vou continuar minha leitura hoje, vamos ver até que página eu vou conseguir chegar. Me desejem sorte, porque eu vou precisar. Eu tô chateada porque eu esperava que esse livro fosse bem fluido, mas não é. Mas talvez eu esteja enganada, vamos ver. Então, pessoal, vocês viram aí que eu finalizei a minha leitura de A Noite do Tigre e eu tô, de certa forma, decepcionada com esse livro. Eu esperava amar e acabou que não aconteceu isso. Eu mantive apenas a sinopse e aquele breve comentário pra vocês no meio da leitura, porque esse livro realmente demandou bastante atenção da minha parte. Ele foi o livro que enroscou o vlog. Eu esperava ter lido muito mais rápido, achei que ele fosse mais fluido e acabou que não foi. E eu acho que eu vou dar 3,5 estrelas pra ele. Eu tô bastante decepcionada porque eu achei que eu fosse amar esse livro, assim como eu amo A Noiva Fantasma, que é o outro livro da mesma autora. A Noiva Fantasma foi publicado aqui no Brasil antes desse e eu amei, acho que foi 5 estrelas na época que eu li. Eu tenho, assim, um carinho muito grande com esse livro e eu lembro muito da história de A Noiva Fantasma. Aliás, eu quero a nova edição pra combinar com esse aqui, mas eu achei que eu fosse amar esse livro e não aconteceu. A primeira metade nós vamos acompanhar a vida dos nossos dois personagens, a Jilin, que é a nossa dançarina, e também o Ren, que é o nosso garotinho, e os dois têm a vida entrelaçada. Eles são tecnicamente os nossos protagonistas, apesar de serem 5 pessoas principais. Pelo que eu entendi por esse livro, eu acho que é na cultura chinesa que eles acreditam que existem 5 virtudes. E as pessoas geralmente dão o nome dessas virtudes aos seus filhos. São caracteres específicos que têm o mesmo som dessas virtudes. Eu não vou lembrar quais são as virtudes agora, mas é sabedoria, ordem, esse tipo de coisa, sabe? Nesse livro nós vamos acompanhar 5 pessoas que têm esses caracteres nos seus nomes e eles acabam tendo seus destinos entrelaçados nessa história por conta desse negócio das virtudes, por eles terem cada um o nome de uma virtude e eles meio que são entrelaçados nesse destino, nessa história. Eu esperava gostar muito desse livro, mas eu tinha uma expectativa muito errada sobre ele. Quando eu descobri esse livro pra ler, que na verdade foi quando ele saiu lá fora, eu lembro que ele entrou até no clube da Reese Witherspoon, se eu não me engano, eu achava que esse livro era um romance, e ele não é. Então as minhas expectativas foram colocadas num lugar completamente equivocado da minha parte, porque eu achava que esse livro era um romance. Uma garota dançarina nos seus, sei lá, 20 anos, não fala a idade dela, mas eu acho que é mais ou menos isso, e o Ren, que é um garotinho de 11 anos, então não é um romance entre os nossos protagonistas. Apesar de ter um romancinho ali no livro, não é o foco da história. E a primeira metade desse livro foi muito difícil de ler, foi muito lenta, porque a gente tava acompanhando os personagens separados, a história de vida deles, tanto a história de vida do Ren, o que é que levou ele a entrar nessa história, por exemplo, e também a história de vida da Jilin, como é que ela ia descobrir, como é que os destinos deles iam ser entrelaçados. Então foi muito difícil de ler, porque não tem nada que te prenda na história, não existe um plot, não existe algo completamente interessante pra você ficar preso na história. É mais como a rotina deles, então foi muito complicado, assim, de me conectar com a história, de me conectar com os personagens. A primeira metade foi muito difícil mesmo. Já a metade final, as coisas começaram a acontecer, a gente começou a entender o plot principal da história, e eu não amei, eu acho que ainda assim ficou um livro meio estranho. É uma fantasia
urbana e ao mesmo tempo uma fantasia mitológica, só que também tem um mistério. Esse livro fala bastante sobre o Reino dos Mortos, que é uma coisa que os chineses acreditam bastante. Esse livro se passa na Malaya, que hoje é conhecido como a Malásia. É que nessa época era chamado Malaya. Os territórios mudaram, pelo que eu entendo dessa autora, mas ela escreve da Malaya porque a família dela é de lá. Então não é exatamente uma cultura chinesa, mas ainda assim tem bastante coisa misturada, são várias culturas misturadas, porque as pessoas, sabe, foram imigrando pra lá ou saíram e voltaram, enfim. Tem muitos imigrantes ingleses também, porque fala sobre a colonização, né, da Inglaterra nesses países, enfim. Então foi difícil de ler. Eu sei que são temas específicos da autora, ela sempre coloca isso, e em A Noiva Fantasma também tem. Ela sempre fala bastante sobre a mitologia e fala sobre o Reino dos Mortos, tanto que o primeiro livro é A Noiva Fantasma, é uma menina que se casa com um morto. E nesse caso também foi muito interessante de ver esse Reino dos Mortos, porque a Jilin tem acesso a ele. Então essa parte da mitologia, essa parte cultural do livro é muito rica mesmo, e eu gostei bastante. Meu problema foi com o plot da história. Eu não achei que foi um livro que sustentou um plot do início ao fim, sabe? E isso dificultou muito a minha leitura, por isso é que eu tô dando 3,5 estrelas pra ele. É muito difícil falar de livros medianos, então é isso que eu consigo dizer pra vocês. Eu esperava muito amar, eu acho que as minhas expectativas também entraram um pouco no caminho, mas no final eu gostei, foi um livro bom. Eu acho que essa autora escreveu uma obra-prima com A Noiva Fantasma, e eu sinto que nenhum livro dela vai superar o primeiro, né, que eu li no caso. Por isso é que eu quero muito a edição nova, eu quero ter A Noiva Fantasma na minha estante. Mas esse aqui foi como se fosse um outro livro de uma outra história que tinha na cabeça da autora, não exatamente uma história que é uma obra-prima, mas era uma história que ela precisava escrever. Eu sinto que foi isso. Então, é isso, gente. Essa é a minha opinião de A Noite do Tigre. Eu tenho que virar o livro de costas pra vocês verem o título, porque na frente não tem. E isso sempre me choca. Eu fico, sério, eu fico pasma como a Darkseid consegue fazer um negócio desse, mas enfim. E aí, gente, terminamos então o nosso livro Anil, que foi uma cor muito difícil de achar, mas só caberia esse. Talvez o momento que eu tenha lido não tenha sido tão bom, porque quando eu tava escolhendo esse livro, eu falei pra vocês que eu não estava com tanta vontade de ler ele nesse momento, então talvez isso tenha atrapalhado um pouco a minha experiência. Mas agora nós vamos para a última cor desse arco-íris. Gente, eu não tô nem acreditando, sério, foi uma longa jornada até aqui. E a nossa última cor é violeta, e eu tenho alguns livros muito interessantes aqui da cor violeta. Esse aqui, eu acho que vai ser o escolhido porque a capa inteira dessa cor não é exatamente um violeta, mas ainda assim eu acho que é o que mais se aproxima dessa cor. Eu estou falando de Sem Amor, da Alice Oseman. Olha, gente, a capa inteira dessa cor. Eu gostei muito de Rádio Silêncio, eu quero muito ler mais livros da autora, tanto que eu amo Heartstopper, tá aqui atrás de mim. Então, eu acho que eu vou escolher esse aqui, pra falar a verdade, viu? Partiu, então, pra essa leitura. Ele ainda tá no plástico, mas partiu, gente, ler Sem Amor, o último livro desse vlog pra nossa cor violeta, e assim finalizamos o arco-íris. Mais uma semana que se inicia aqui e eu estou praticamente na metade de Sem Amor. Eu cheguei na parte 4 que vocês viram aí e é mais ou menos na página 315. Então eu estou bem aqui, falta só esse restante pra eu ler. E eu vim falar a sinopse pra vocês, mas eu vou ler aqui atrás o que tá escrito porque eu acho que é mais fácil de explicar pra vocês o que é essa história sem dar qualquer tipo de spoiler, porque é uma história tão simples que eu acho que qualquer coisa que eu falar vai estragar a experiência de vocês. Começar a faculdade sem nunca ter se apaixonado faz com que Georgia esteja determinada a, enfim, viver um romance. O amor não deve ser assim tão difícil, especialmente para ela que se considera especialista nessa área, na teoria. Com a pressão de dar o seu primeiro beijo, começar um relacionamento e ter experiências novas na universidade, Georgia vai percebendo que passou a vida toda procurando pelas coisas erradas, enquanto deveria se esforçar para descobrir dentro de si o valor de diferentes manifestações de amor. Aqui tá falando que ele foi vencedor do YA Book Prize de 2021 e aqui em branco, logo em cima
tá escrito: a ficha estava começando a cair. Eu nunca tinha tido um crush em ninguém, nem em garotos, nem em garotas, em nenhuma pessoa que eu já havia conhecido. O que isso significava? E eu já tava esperando que esse livro, por ser da Alice Oseman, fosse trazer algum tipo de questão LGBT. Eu vou colocar como questão porque eu não sabia exatamente que tipo de pessoas ela ia colocar aqui dentro. Mas eu não quero dar spoiler, eu acho que é um spoiler, mas é interessante ver esse livro porque a nossa protagonista é uma pessoa que está se descobrindo assexual e aromântica. Então, isso é muito diferente pra mim, porque eu nunca li um livro em que o protagonista seja uma pessoa assexual e aromântica. Até agora, eu li apenas livros em que os personagens secundários passavam uma ideia de ter esse tipo de sexualidade e não exatamente a narrativa principal. Então tá sendo muito interessante mesmo ler essa história. Eu estou quase que no final, na reta final. Tem bastante coisa ainda pra eu ler, mas ele tá sendo um pouco mais demorado do que eu achei que fosse. Não que seja uma coisa ruim, ainda é um livro bem fluido. Eu acho que a Alice Oseman tem uma escrita super contemporânea e super fácil de ler, mas é porque ele é realmente muito maior do que eu tava esperando. Quando eu peguei ele assim, ele não aparentava ser tão grande, mas quando eu fui ver o número de páginas, ele tem 490 páginas. Então é realmente muito grande, 470 páginas, aliás. Ele é realmente bem grande, eu não deveria ter pego um livro tão grande assim pra finalizar, mas essa cor aqui caberia muito bem e eu acho que era o único livro que realmente coube na última cor desse arco-íris. Eu vou ler mais um pouco hoje porque eu já li bastante. A parte 3 eu li inteira hoje, então vamos ver, eu não sei até que ponto eu vou conseguir chegar, mas eu acho que a parte final vai ser mais interessante porque são as coisas se resolvendo. A primeira metade é basicamente os conflitos sendo feitos, construídos, e a parte final são os conflitos sendo resolvidos, eu acho. Então eu acho que também vai ser mais fácil de ler. Mas vamos ver, eu vou continuar a ler um pouco agora à tarde, e depois, a próxima vez que eu voltar aqui nesse vlog vai ser provavelmente com as minhas considerações finais sobre esse livro. Eu não quero falar muito sobre os meus sentimentos agora, porque o final pode mudar tudo. Mas aí quando eu finalizar, eu volto pra gente conversar e finalmente finalizar esse vlog, que já tá enorme, né? Mas enfim, vamos nessa. Finalmente voltei para comentar com vocês sobre o último livro desse vlog. Finalizei Sem Amor ontem à noite e eu tô muito feliz porque a gente vai finalizar esse vídeo com um teor positivo. O final foi bem o que eu tava esperando que ia ser. Eu tinha algumas expectativas pro final e elas foram atendidas. Eu ainda não sei qual a nota que eu vou dar pra esse livro, mas pensando aqui, eu acho que eu vou dar umas 4 estrelas pra ele. Eu gostei bastante da história, mas tem alguns pontos que me incomodaram. Eu achei esse livro muito relevante mesmo. Eu acho que as pessoas não dão crédito suficiente a ele. As pessoas estão ignorando esse livro porque ele fala de um assunto que nem todo mundo se identifica, mas ainda assim eu acho que foi um assunto muito relevante, uma história muito relevante, e mais pessoas deveriam ler esse livro por conta disso. A Georgia, a nossa protagonista, está numa caminhada de autodescoberta e é muito lindo ver ela se descobrindo. É muito lindo ver ela entendendo a vida, ela começando a entender a vida, porque ela não se resolve nesse livro. Eu achei isso super realista. Ela começa a sua jornada de autodescoberta, ela não resolve seus problemas aqui. E é assim que é a nossa vida, é assim que é a realidade. A gente nunca vai começar a se autodescobrir e de repente a gente já está resolvido com a nossa vida. Não, na verdade é uma caminhada, é uma jornada, e a gente tem altos e baixos. Eu acho que o livro demonstrou isso muito bem. A Georgia é uma personagem muito lindinha, eu me identifiquei com ela em vários aspectos, não todos os aspectos, mas em vários pontos eu super me identifiquei com ela. Eu gosto muito que esse livro tem uma found family, que é um dos meus plots favoritos da vida. Os personagens têm 18 e 19 anos, eles estão no primeiro ano da faculdade, então esse é o ambiente da história. E foi isso que me incomodou, porque apesar do livro ser muito relevante, de ter assuntos muito legais, eu ainda fiquei um pouco
surpresa com a autora utilizar de alguns plots, de algumas decisões pra criar o drama da história. Ficou parecendo que foi um livro típico adolescente, assim, um livro com dramas adolescentes e clichês adolescentes, sabe? Mesmo que não seja tão jovem, mesmo que os protagonistas não sejam tão jovens, eu ainda assim achei que a autora tomou algumas decisões que deixou esse livro um livro típico adolescente. E foi um pouco isso que me incomodou. Eu achei que a autora fosse ser um pouco mais original nessa questão, mas ainda assim eu entendo por que é que ela fez isso, porque o objetivo do livro não é exatamente o plot, não é exatamente a história, mas as personagens que participam do plot. E existem muitos livros assim, livros que a gente vai pegar e a gente não vai se importar tanto com a história em si, mas a gente vai se importar com as pessoas que estão envolvidas nessa história e com a jornada de cada um deles. Então eu acho que eu entendo um pouco a decisão da autora, mas ainda assim achei que ela fosse ser um pouquinho mais original, sabe? Achei que por conta do livro ser um livro contemporâneo, achei que ele fosse ser um pouco mais atual em alguns assuntos. Mas eu gostei muito, foi um livro bem rápido de ler, apesar dele ter as suas quase 500 páginas. Eu ainda assim achei a escrita da Alice Oseman muito fluida, que é algo que ela faz muito bem. Rádio Silêncio foi a mesma coisa, foi um livrão que eu li muito rápido, porque a escrita da autora é super contemporânea, super atual, super fluida. E agora estou muito feliz porque eu vou colocar esse livro junto com Rádio Silêncio ali na minha estante. Eu sei que tem um outro livro ainda que eu não li dela, que é Um Ano Solitário, que eu acho que é da irmã do Charlie, né, de Heartstopper, que é a Tori. Eu não sei quando que eu vou conseguir comprar, mas eu com certeza vou ler Um Ano Solitário. Eu tô muito animada, muito feliz de ter dado mais um passo na minha jornada com Alice Oseman. E agora, gente, eu tenho muitos livros lidos dela, assim, se você for contar Heartstopper, eu tenho 4 livros aqui, 2 livros aqui. Ela tá se tornando uma das autoras mais presentes na minha estante, sem querer, assim, sabe? Porque realmente as histórias dela são uma história de conforto. Nada de muito ruim vai acontecer. E no final você sabe que vai ficar tudo bem. Mesmo que seja uma história muito complicada, mesmo que seja um clichê cheio de drama, eu ainda sinto que a gente tem esperanças de que no final vai ficar tudo bem. E esse é o teor de Alice Oseman, essa é a essência da autora, eu acho, que no final vai ficar tudo bem. E pra mim isso é muito incrível, são livros de conforto mesmo, e eu super recomendo pra vocês, não só Sem Amor, mas também Rádio Silêncio. Eu acho que os dois foram livros muito relevantes mesmo. E assim eu finalizo esse vlog. Eu tô tentando adiantar um pouco a minha opinião pra não ficar muito grande, mas eu tô muito feliz de ter finalizado o meu vídeo com esse livro aqui, porque ele foi uma ótima leitura mesmo. Gente, vocês têm ideia de que eu li 9 livros pra esse vlog? Originalmente eram 7, mas eu acrescentei 2 de All for the Game, então ficaram 9 livros nesse vídeo. Eu exagerei, mas eu espero que nos próximos vlogs eu consiga fazer algo mais rápido pra compensar esse aqui que ficou gigantesco. Se você gostou desse vídeo, aproveita pra curtir, porque me ajuda muito a chegar em outras pessoas que talvez não me conheçam. Com a curtida de vocês, com os comentários e tal, o YouTube vai me recomendar pras pessoas que talvez tenham o mesmo gosto que vocês e talvez gostem desse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui do canal, chegou por esse vídeo, aproveita pra se inscrever, porque eu estou sempre soltando vlogs de leitura, que é o que eu mais amo fazer aqui nesse canal. E agora, gente, eu fico por aqui, porque eu acho que eu já falei tudo, exatamente tudo que eu podia falar pra vocês. E a gente se vê, então, num próximo vídeo aqui do canal. Muito obrigada por vocês me acompanharem e a gente se vê na próxima. Um beijão pra vocês e até mais!